Olá pessoal, vamos começar então nossas aulas de divisibilidade, segunda aula aqui online das Olimpíadas, sexto e sétimo ano. Vou apresentar para vocês algumas regras de divisibilidade e depois a gente vai resolver alguns exercícios, alguns mais simples, outros mais elaborados. Então, a gente fala que o número é divisível pelo outro quando a gente realiza a divisão entre eles e o resto é zero, né? Então, por exemplo, eu posso falar que o 2 ele divide o 20. O 20 é divisível por 2, porque quando eu dividir 20 por 2, o resto vai acabar dando zero, né? Fica 1, baixa o zero, 10, o resto é zero. Então, eu vou ter uma divisão exata com o resto igual a zero. Então, eu falo que, pelo critério de divisibilidade, o 20 é dividido por 2, por exemplo. Um exemplo bem bobinho, mas só para a gente entender a nomenclatura que eu estou falando aqui o tempo inteiro. Né? Afinal de contas, qualquer número pode dividir outro, sei lá, tipo, eu posso dividir o 5 pelo 2, só que essa divisão vai dar 2,5. Nesse caso, eu falo que o 5 não é dividido por 2, porque não deu um número inteiro. Né? É só quando dá um número inteiro, com o resto zero, que a gente pode falar que um número é divisível pelo outro, tá bom? A gente está trabalhando com números naturais. Então, o critério de divisibilidade por 2, critério de divisibilidade por 2 é bastante simples. São todos e apenas os números pares são divisíveis por 2. Então, desses números todos, a gente pode ver que o zero ele é dividido por 2. Na verdade, o zero é dividido por qualquer número, né? E lembrando que o zero também é considerado um número par porque ele pode ser escrito na forma 2 vezes n, sendo n um número natural. E o zero também é natural, 2 vezes zero acaba dando zero. Então, o zero é divisível por 2. O 1 não é divisível por 2, né? O 1 não deixa resto zero na divisão por 2. O 2 é divisível por 2, todo número é divisível por ele mesmo, tá? O 3 é um número ímpar, não é divisível por 2. Eu vejo esse número gigantesco aqui e eu só preciso olhar para o final dele, se ele é divisível por 2. Então, nesse caso, ele é divisível por 2. Esse outro númerozão, eu olho para o final, ele é ímpar, então ele não é divisível por 2. A regra de divisibilidade do número 3 é muito simples. É só a gente somar os algarismos e verificar se o resultado também é divisível por 3. Lembrando, o zero é divisível por todo mundo, né? O zero é divisível por qualquer número. O 1 não é divisível por 3, porque não vai deixar o resto zero, né? Vai deixar o próprio resto 1. Todo número é divisível por si mesmo. Ok. Repare que o 7 não é divisível por 3. Eu não posso nem aplicar a regra de divisibilidade porque ele só tem um algarismo. Mas eu sei que o 7 não é divisível por 3. Se eu dividir 7 por 3 vai dar 2 e vai sobrar resto 1. Então ele não é divisível. Começa a ficar mais interessante essa regra da divisibilidade quando eu tenho dois algarismos. Tudo bem que o 12 é um número pequeno. A gente sabe que o 12 é divisível por 3, né? Mas só para a gente aplicar aqui o que a gente acabou de ver, se eu somar 1 mais 2 vai dar 3. Então, a soma dos algarismos de 12, que é 1 mais 2, deu 3, que é um número múltiplo de 3. E, portanto, o 12 também é múltiplo de 3. Repara, gente, que nesse númerozão de baixo aqui, ele também vai ser múltiplo de 3. Olha por quê. Se eu somar todos os algarismos dele, está vendo que toda vez eu vou somar 1 mais 2, vai dar 3. Com mais 3 vai dar 6, que também é um múltiplo de 3. Se eu for somando de 3 em 3, sempre vai dar um número de múltiplo de 3, né? 3 mais 3 dá 6, com mais 3 dá 9, com mais 3 dá 12. Então, eu só estou fazendo a tabuada do 3, então não muda nada. Repara que como o 1 e o 2 eles estão aparecendo em parzinhos toda vez, e 1 mais 2 é igual a 3, está vendo que toda vez que eu somar esses números todos desse numerozão, esses algarismos todos desse numerozão, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que somando um monte de 3. Então, com certeza, esse número ele é múltiplo de 3. Né? Quer ver? Ó? Se a gente separar ele em bloquinhos aqui, ó, de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou ter 8 bloquinhos. Cada bloquinho desse, a soma é 6, já que 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6. Então, a soma total de todos os números que eu tenho aqui vai ser 48. Se por acaso você esqueceu que 48 é múltiplo de 3, você pode aplicar mais uma vez a técnica e somar os algarismos e descobrir que vai dar 12. E o 12, se você esqueceu do exercício de cima, é só somar 1 mais 2, que vai dar 3. Então, como o 3 é múltiplo, de 3, então o número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele também é múltiplo de 3. Repare que daqui para cá,
desse exercício para esse, eu só excluí o número 3 do final. O que não vai mudar em nada, ele vai continuar sendo múltiplo de 3. Por quê, pessoal? Porque como eu só tirei 3 dessa brincadeira aqui, né, eu só excluí um número que é divisível por 3, repare que esse número continua dando 3, esse é 3. Dando 3 e esse é 3. Se eu continuar fazendo isso, repara que eu vou ter também a soma de um monte de números 3. Né? Eu vou ter 3 vezes alguma coisa, que, portanto, é divisível por 3. Então, esse número é múltiplo de 3. A situação muda um pouco nesse daqui. Né? Porque como eu tirei um 2, repara que ó, eu tenho 3, outro 3, 3, outro 3, 3, outro 3, um 3 aqui, e assim por diante. Só que, opa, aqui faltou um 2. Ah, não, trocou a ordem do 2 com o 3 aqui. Tudo bem. Mas tem esse 3 aqui e aqui. E aí sobrou esse 1 sozinho. Repare que a gente escreveria isso como uma multiplicação de 3 mais 1. Então, esse número não seria divisível por 3, tá, gente? Sobraria esse número 1 quando a gente dividiria por 3 isso daqui. Então, esse número não é divisível por 3. Critério de divisibilidade do 5 ou do 0 é muito fácil, só tem que terminar em 0 ou em 5, né? Então eu sei que o 0 é divisível por 5, porque o 0 é divisível por todos os números. O 1 não é divisível por 5. O 10 termina em 0, então é divisível por 5. O 13 termina em 3, opa, ele não é divisível. Né? Terminou em 6, não é divisível. Terminou em 0 é divisível, terminou em 5 é divisível por 5. Outros casos aqui, ó. Por exemplo, divisibilidade por 4, você pode 2 vezes dividir por 2, ou você pode olhar para os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos são múltiplos de 4, são divisíveis por 4, então o número todo também vai ser. Repara, 102 não é divisível por 4. Por quê? 2 não é divisível por 4. 2 dividido por 4 dá meio, né? Ou daria 0 com o resto 2. Então, não é divisível por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, é divisível por 4. Esse númerozão que termina com os dois últimos algarismos 24 é divisível por 4, porque o 24 está na tabuada do 4, é divisível. No caso do 8, é bem parecido, só que eu tenho que olhar para os três últimos, tá? Se eu olhar para os três últimos, como por exemplo, os três últimos aqui dá 16, 16 é divisível por 8, então 2016 também é divisível por 8. Quando eu pego todo esse número aqui, ó, 202, 202, será que ele é divisível por 8? Tem um detalhe, tá vendo que 02 não é divisível por 4? Né? Se o número não é divisível por 4, ele também não vai ser por 8. Tá? Se o número não é divisível por 2, ele não vai ser por 4 nem por 8. Se o número não é divisível por 4, ele não vai ser por 8. Então, repara que era só eu olhar os dois últimos, ver que ele não é divisível por 4, e aí isso fica implícito que ele não vai ser divisível. Mas, se você preferir, você podia pegar o 202, que são os três últimos, e dividir ele pelo 8, tá? Daria 2, sobra um 4, né? Afinal, daria 16, 2 vezes 8, sobra 4. Baixa esse 2. Vai dar 5, 40, abaixo 2, deu o resto 2. Como a gente já tinha previsto, esse número não é divisível por 8, tudo bem? Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ser por 2, tem que ser par. Para ser por 3, a soma tem que dar 3, né? Então, repara, gente, que o 3 ele é divisível por 3, mas ele não é por 2. O 8 é divisível por 2, mas não é por 3. O 12, ele é par, então é por 2. E se eu somar 1 mais 2 dá 3, então ele é divisível por 3, portanto ele é divisível por 6. A gente já viu que esse número aqui é divisível por 3, mas como ele termina com 3, ele não é por 2. E a gente já viu que esse número é divisível por 3, e como ele é par, ele também é por 2, então ele também vai ser por 6, ok? Vamos lá. Por 9, é bem parecido com o 3, só que a soma dos algarismos tem que dar 9, ou múltiplo de 9, né? Ao invés de 3. Então, 12, a soma é 3, não 9, não é divisível por 9. Agora, 36, 3 mais 6 dá 9, é múltiplo de 9, então esse número todo, ele também é múltiplo de 9. Vamos ver se esse número aqui é múltiplo de 9? Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar os números de baixo de 9 em 9. Né? Então, ó, 2 mais 3, 6, com mais 3 aqui, ó,
9. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3 com mais 3 com mais 3, 9. Aqui, mesma coisa. 3 com mais 3 com mais 3, 9. Aqui, mesma coisa. 3 com mais 3 com mais 3, 9. E aqui, ó, também vai dar 9. Então, eu tenho 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. Ou seja, 5 vezes 9, né? Que dá 45. Se eu não lembrar que o 45 é um múltiplo de 9, é só eu fazer 4 mais 5, que dá o próprio 9. E aí eu descubro que esse número também é múltiplo de 9. Ah, dividir por 10 é facinho. É só ver se ele tem um zero no final ou não, né? Então, quem termina em zero é divisível por 10. Bom, para a gente poder falar do 7 e do 11, que são um pouquinho mais complicados, eu preciso definir uma coisa, chamada ordem. Quando eu tenho um número, o algarismo de primeira ordem é esse que aparece mais à direita. Aí eu vou ter o de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. E a gente chama de classe a cada 3 ordens. Então, essa é a classe, primeira classe, essa é a segunda classe, essa é a terceira classe, essa é a quarta classe. Né? Cada classe tem unidade, dezena e centena. Então, a primeira classe é unidade, centena e dezena, unidade, dezena e centena. A segunda classe é unidade, dezena e centena de milhar, depois de milhão, depois de bilhão e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá.
A regra de divisibilidade por 11 ela é bem parecida com o que a gente fez do set em relação às classes, mas ao invés de usar as classes, a gente faz a ordem, tá? Como assim a ordem? Deixa eu pegar um número qualquer aqui. Deixa eu só pegar um número qualquer para a gente poder fazer isso daqui. Vamos fazer aqui, ó, por exemplo, o número 2.825.372. Será que ele é múltiplo de 11 ou não? Bom, esse daqui é o número de primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima ordem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima ordem. Eu vou somar todos os algarismos de ordem ímpar. Então, vou somar esse 2 com esse 2 do 5 da quinta ordem, com esse 3, com esse 2. Então, vai ficar 2 mais 2, 4, com mais 3, 7, com mais 2, 9. A soma dos algarismos ímpares dá 9. E eu vou fazer a mesma coisa. 8 com mais 5 com mais 7 para os pares. Então, 8 com mais 5 com mais 7. Tá? Vai dar 20. Soma dos pares deu 20. Quando eu subtraio eles, né, o maior pelo menor, 20 menos 9 dá 11, que é múltiplo de 11. Né? Dá 9, que é múltiplo de 11. Se esse número for múltiplo de 11, é porque esse também é múltiplo de 11. Vamos conferir? Vamos pegar esse númerozão e dividir ele por 11 para ver se vai dar certo ou não. Então, vai dar 2 aqui, 22 sobrariam 6, 62 vai dar 5, sobra 55, 62 menos 55 sobra 7, 75 vai ser 6, sobra 9, baixo 3 vai dar 8, vai dar 5 aqui, baixo 7, 57 vai dar o próprio 5, sobra 2, baixo 2, e vai dar 2, deixando o resto 0. Esse número, como era previsto, é divisível por 11. A gente vai fazer agora uma sequência de exercícios envolvendo divisibilidade, ok? Então, para os exercícios, pessoal, a gente tem aqui um tablete de chocolate que deve ser composto por vários quadradinhos, né, que é composto por vários quadradinhos. De quantas maneiras diferentes podemos dividir o tablete, de forma que cada parte tenha a mesma quantidade de quadradinhos. E ele coloca como observação que as divisões abaixo são consideradas iguais, pois suas partes com 12 quadradinhos cada, né? Então, essas 4 maneiras conta como uma só. Ou seja, se aqui eu tenho 4 quadradinhos e aqui eu tenho 6, no total eu vou ter 24 quadradinhos. A pergunta nada mais, nada menos quer saber quais são os divisores de 24, de quantas maneiras podemos dividir o 24. Né? Os divisores de 24 são o número 1, né? 1 dividido por 24 dá o próprio 24, seria como se eu pegasse essa barra inteira, ok? O outro divisor seria o 2, é como se eu cortasse ela na metade, como mostra na figura aqui as 4 possibilidades. Eu poderia dividir 24 em 3, que continuaria sendo, dando o resto 0, né? Então, cortar, por exemplo, aqui, aqui, e aí eu formaria 3 pedaços com 8 quadradinhos cada. Eu poderia dividir em 4, né? Como se eu cortasse aqui, aqui e aqui. Aí eu teria 1, 2, 3, 4 barrinhas com 6 chocolates cada. Eu poderia dividir isso em 5 não, porque o 24 não é divisível por 5, mas poderia dividir em 6, né? Ou seja, eu poderia dividir para cá, ó, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabletes de 4 quadradinhos. Eu poderia dividir isso em 8, né? Que seria a mesma coisa que dividir por 4, depois dividir no meio cada uma delas. Eu poderia dividir, não poderia dividir em 9, não poderia dividir em 10, em 11, mas poderia dividir em 12. Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 6 e depois cortar no meio, né? E por último, eu poderia dividir essa barra em 24 quadradinhos iguais. Como a barra inteira não conta como uma divisão da própria barra, então essas seriam as possibilidades para dividir essa barra. Em 2, em 3, em 4, em 6, em 8, em 12, em 24 pedaços. Como ele pergunta, tem que prestar bem atenção na maneira com que ele pergunta. Quantas são as maneiras diferentes que pode dividir? Nós temos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras diferentes. Era para ser 8 divisores com 1, mas eu não vou dividir esse quadrado, o chocolate, se ele já está dividido, né, dessa maneira. Então, a resposta seria 7. Próxima pergunta fala para a gente assinalar a alternativa verdadeira. Todo número divisível por 2 também é divisível por 4? Essa frase é falsa, né? Na verdade, o contrário. Todo número dividido por 4 é dividido por 2, mas nem todo dividido por 2 é dividido por 4. Por exemplo, o 6. O 6 é divisível por 2, mas não é por 4. Lembra que para ser divisível por 4, os dois últimos dígitos têm que ser divisível por 4. Todo número divisível por 8 é divisível por 2? Essa frase está correta. Essa é a verdadeira. Todo número divisível por 8 acaba sendo par, e todo número par é divisível por 2. Existe um número ímpar que é divisível por 2? É falsa, né? Todo número par é divisível por 2 e somente os pares. Todo número cujo algarismo das unidades é 3 é divisível por 3? Não necessariamente. O 13 não é divisível por 3. Se a soma dos algarismos de um número é divisível por 7, então a soma do número é divisível por 7. A gente viu que esse não é o critério de divisibilidade do 7, né? Então, se eu pegar o 16, que é 1 mais 6 dá 7, e o 16 não é divisível por 7. Então, é falsa, apenas a letra B é verdadeira. Qual o menor número de 4 algarismos múltiplo de 9? Um número de 4 algarismos ele não pode ter o número 0 como o maior dos algarismos aqui na frente. O menor algarismo que ele pode ter é o 1, né? Para que ele seja o menor possível, eu tenho que ter os menores números nas maiores ordens, né? Então, eu coloquei o 1 aqui como a menor ordem possível de alguém de 4 algarismos. Eu vou pôr a menor ordem aqui, que é o 0. Eu vou pôr a menor ordem na segunda, o menor algarismo na segunda ordem. E aí, a terceira ordem, desculpa, a primeira ordem aqui da ponta, eu vou trabalhar com ela para que esse número seja divisível por 9. Senão, eu mexo na segunda ordem. Mas como que era a regra de divisibilidade do 9? Eu tinha que somar os algarismos e dar um número divisível por 9. Um número múltiplo por 9. Então, eu sei que o menor número divisível por 9, essa soma tinha que dar 9. Portanto, para que essa soma dê 9, eu preciso aqui do número 8. Então, o número 1008 é o menor número de 4 algarismos múltiplo de 9. Ok? Então, 1008 é a nossa resposta. Qual o menor divisor primo do número 8.281? Bom, a gente pode ver que ele não é um número par, então ele não é divisível por 2. Se eu somar todos os algarismos, aqui ó, 8 mais 2 dá 10, com mais 8 dá 18, com mais 1 dá 19. Então ele também não é múltiplo de 3, né? 19 não é múltiplo de 3, até porque se eu somar 1 mais 9, acaba dando 10. Então isso não é o número múltiplo de 3. Como não é de 2, eu não preciso nem olhar para 4, para 8, até porque ele quer primo, né? Ele não quer composto. Próximo, primo depois do 2, que já vimos que não é, do 3, que já vimos que não é, o 5 também não é, porque teria que terminar em 0 ou em 5. O próximo primo é o número 7. Vamos aplicar a regra da divisibilidade do 7. Pega o 8.881, tira o 1 do final e subtrai aqui. Vai ficar 826, tira o 6 daqui, faz 82 menos o dobro do 6, que é o 12, né? Tira o 6 da brincadeira aqui. A gente vai chegar em 70. Olha que interessante. Por que interessante? Se eu tiro o 70, primeiro que eu já sei que ele é múltiplo de 7, né? Afinal, 70 dividido por 7 dá o próprio 10. E se eu aplicar a regrinha aí para ter certeza, repare que eu sumiria com 0, subtrairia pelo dobro do 0, que daria o próprio 7, comprovando. Então, qual o menor divisor primo do número 8.281? É o número 7. Substitua x por um algarismo para que ele seja divisível por 2, por 3 e por 5.
Repara, gente, que para ser divisível por 5, o x só pode ser 0 ou 5, né? Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, um desses dois números teria que ser o final do número. Como ele tem que ser par, não pode ser 5 para ele ser divisível por 2. Ele teria que ter final 0. E repara que o 450, se eu somar os algarismos dele, vai dar 9 e, portanto, vai ser divisível por 3. Então, o x tem que ser igual a 0 para a gente poder fazer com que esse número seja divisível por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Um jogo consiste em preencher uma sequência de figuras geométricas com números naturais da seguinte maneira. Se a figura for um círculo, a próxima figura deverá ser preenchida com o maior divisor do número que está no círculo, diferente do próprio número. Ok? Então, por exemplo, a primeira figura é um círculo. Então, a próxima figura deverá ser preenchida com o maior divisor do 60, que está dentro do círculo, diferente do próprio número. Uma dica, pessoal. O maior divisor de um número que não é ele mesmo vai ser a metade dele. Isso porque sempre que a gente fala que os divisores de um número começam com 1, é porque 1 vezes o próprio número dá ele. Depois, se ele for par, vai ser o 2, porque 2 vezes a metade desse número vai dar ele. Então, sempre que esse número for par, o segundo maior divisor, tirando ele mesmo, vai ser a metade dele, né? Sempre que esse número for par, o segundo maior divisor vai ser o próprio número. Isso porque sempre que a gente faz isso daqui, ó, esse vezes esse vai dar 60, esse vezes esse vai dar 60, uma coisa um pouquinho parecida com o algoritmo de Gauss, né? Não necessariamente é o algoritmo de Gauss, mas é parecido com isso. Tudo bem? Vamos lá então, gente. Então, eu sei que aqui teria que ser preenchido com 30. Só que vamos continuar lendo o enunciado. Se a figura for um quadrado, a próxima deverá ser preenchida com o maior múltiplo menor do que 100 desse número. Então, qual que é o maior múltiplo de 30 menor do que 100? Eu sei que os múltiplos de 30 são o 30, o 60, o 90, o 120, opa, passamos do 100. Então, quem que é o maior múltiplo? O 90. E aí eu pego o maior múltiplo de 90, que não é o próprio 90. Né? Desculpa, o máximo divisor do 90, que não é o próprio 90. Então, como a gente tinha falado, o 90 também é par, vai ser aplicada aquela regrinha. Né? Quais são os divisores do 90? Se eu olhar no final dos divisores dele, eu vou ter metade do 90 e o próprio 90. Não pode ser o 90, temos que pegar aqui o 45, ok? Mesma coisa agora, o 45 está dentro de um círculo, eu tenho que pegar o maior divisor de 45, que não é o próprio 45. Repara, gente, que agora o 45 não é par. Então, não posso pegar metade de 45, até porque não seria um número natural. Ele não é divisível por 2, né? Então, essa é a diferença agora do 45 para o 60 e para o 90. Quem que é o próximo primo depois do 1? É o número 3. Isso me indica quem que vai ser o maior divisor de 45 sem ser o próprio 45. Né? O último divisor vai ser o 45. E quem que vai ser o penúltimo? Vai ser 45 dividido por 3. Né? 45 dividido por 3 dá 15. Ok? Então, o maior divisor do 45, que não é o 45, vai ser o próprio 15. Ok? Preencha a figura abaixo, seguindo as regras do jogo. Está preenchida. Repara, se tivesse mais um quadradinho, eu teria que pegar o maior divisor, o maior múltiplo de 15, né, porque ele está dentro de um quadrado. O maior múltiplo de 15 menor do que 100 seria o próprio 90 de novo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Próximo exercício, então. Um livro possui 100 páginas numeradas de 1 a 100. Camila leu somente as páginas com os números múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 7. A Camila, eu acho que não vai entender muito da história pulando páginas desse jeito, mas tudo bem, vamos lá, vamos ajudar a Camila. Quantas páginas ficaram sem ser lidas?
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar todos os números aqui, né? Existem maneiras da gente pensar nisso, mas só para ficar um pouquinho mais didático, eu vou colocar isso só para a gente entender. Primeira coisa que todos os números múltiplos de 2 são os pares. Repara, pessoal, tenho números pares nessa coluna, eu tenho nessa coluna, nessa coluna, nessa coluna e nessa coluna. Todos esses a Camila leu. Então, vamos tirar aqui, porque ela quer saber quantos ela não leu. Outra coisa importante é que essa coluna inteira aqui, a Camila leu. Porque como ela leu todos os múltiplos de 5, né, segundo o que está escrito aqui, todo mundo que termina em 5 ou em 0, a gente já riscou o 0 dessa coluna aqui. Então, só falta a gente riscar essa coluna do 5. Agora falta a gente descobrir os múltiplos de 3 e os múltiplos de 7 que não foram contabilizados. Porque, por exemplo, olha o 6, ele é múltiplo de 3 que já foi contabilizado. Olha o 14, é múltiplo de 7 que já foi contabilizado. Né? Então, os pares já foram contabilizados. O número 21, por exemplo, vai ser contabilizado no 3 e no 7. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, vamos riscar aqui todos os múltiplos de 3 primeiro, que ainda não foram contabilizados. Então, é só ir de 3 em 3, só que sempre vai estar passando por um par que já foi riscado. No caso aqui, pulou 2, porque o 15 também já foi contabilizado. O 18 pula, aí a gente iria para o 21. 24 pula, o 27 já chegaria no 33, no 39. Eu estou riscando só os múltiplos de 3 que ainda não foram riscados, né? A gente chega aqui no 51, 54, 57, ok? 60, 63, 69, ok? Pode ver que é um padrão que se repete. Eu vou pular 2 aqui. Nas colunas que sobraram, eu pulo 2, tá vendo? Eu pulei 2, risquei o 21. Pulei 2, risquei o 51. Vou pular 2, vou riscar esse 81 mais para frente. Repara que aqui é a mesma coisa, pula 2 e risca. Mas tudo bem. Vamos fazendo como se a gente não soubesse, vamos riscando todos os múltiplos aqui do 3. Repara que essa coluna do 70, todos os múltiplos do 3 já foram riscados. O 72, o 75 e o 78. Né? Então, já cai no 81. Do 81 a gente vai aqui para o 87. Repara, né, que 8 mais 7 dá 15. Então, é múltiplo de 3. O 89 não risca, o 91 não. 93 risca. Né? Os dois números são múltiplos de 3, então a soma deles também vai dar múltiplo de 3 e o 99. Então já foram riscados todos os múltiplos de 3, né? E agora só faltam os múltiplos de 7 que ainda não estão riscados, como o 7, o 14 já foi, o 21 já foi, aí a gente tem o 28 que já foi, o 35 também já foi, o 42 também já foi, aí o 49 ainda não. Riscamos o 49. 56 já foi, né? O próximo vai dar 63, que já foi. Aí a gente tem o 70, que também já foi. O próximo é o 77. O 77 ainda não. 84 já foi. 84 vai ficar o próximo, o 91. E por último, o 98, que já foi. Então, quantas páginas ela não leu? Ela não leu uma página da primeira dezena aqui, né? Uma página aqui, que é apenas o número 1. Aí ela não leu a página 11 a 13, a 17 e a 19, então ela não leu 4 páginas dessa dezena. Ela não leu a página 23 e a 29, não leu 2 dessa daqui. Ela não leu a 31 e a 37, ela não leu 2 dessa dezena. Ela não leu a 41, 43 e 47, ela não leu 3 dessa daqui. Ela não leu a 53 e a 59, ela não leu 2 dessa daqui. Ela não leu a 61, 67, então, são 2 daqui também. Ela não leu a 71 e a 73 e a 79. Ela não leu 3 dezenas daqui. Da 81 a 83 e 89 que ela não leu. Da última dezena, ela não leu apenas a 97, certo? Apenas a 97, apenas uma sem ser lida, ok? Então, no total, ela não leu 5 com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12, com mais 2, 14, com mais 2, 16, 19, 21, 22 páginas no total que ficaram sem ser lidas, ok? Quantos números de 3 algarismos são pares
múltiplos de 11 e divisíveis por 13, ou seja, são múltiplos de 11 e múltiplos de 13, né? Se eles são divisíveis por 13, eles têm que ser múltiplos de 13. Então, primeira coisa, quanto que dá 11 vezes 13? Né? Quanto que dá 11 vezes 13? 13 vezes 11 vai dar 13, coloco mais ou um zero aqui, tanto faz, e um 13, ou seja, vai dar 3, 4, 1. 1, 4, 3 é o primeiro múltiplo de 3 algarismos desses dois números, ok? Quem que é o próximo? Bom, eu posso pegar e somar uma vez ele, ou seja, eu posso multiplicar ele por 2. Se eu pegar esse cara e multiplicar por 2, vai dar 286. Esse é o próximo, né, múltiplo dele, e ele também tem 3 algarismos. Eu podia pegar o 143 e multiplicar por 3, vai dar 9, 12, 3 vezes 1, 3, só que subiu mais 1, 429. 429, ok? Eu podia pegar 143, multiplicar ele por 4, vai dar 2, sobe 1, 16, 17, sobe 1, 5, com mais 1, 6, 672. Eu poderia pegar o 143, multiplicar por 5. 5 vezes 3, 15, 21, sobe 2, 715. Ok? 715. Não são muitos mais, por isso que eu estou fazendo todos eles aqui. Não vai dar tanto trabalho a gente continuar fazendo isso para descobrir todos os que têm 3 algarismos. Né? Eu não vou fazer isso até infinito. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 24 com mais 1, 25, sobe 2. 858. 858. Opa. 858. Deixa eu apagar isso daqui. E colocar um 8 aqui. Vamos lá. Bom, provavelmente vai acabar aqui. Né? Eu acho que talvez o 7 passe, ou talvez seja o último. Então, 7 vezes 3, 21, 2, 28, 30, sobe 3, já vai dar 1000 aqui. Esse não me serve. Então, quantos números de 3 algarismos são pares? Par, par e par. Ok? Esses 3 são pares. Eles são múltiplos de 11 de 13, ou seja, eles são divisíveis por 11 por 13. Tanto faz eu falar de múltiplo ou divisor, divisíveis, né, por 13, vai dar na mesma. Então, todos esses números são múltiplos ou divisíveis por 11 por 13, mas apenas 3 deles são pares. Bom, pessoal, eu vou parar essa aula por aqui. Depois eu ainda vou postar mais 3 exercícios, desafios aí, né? Bastante complicados, envolvendo regra de divisibilidade. Mas acredito que esses exercícios eram para ter uma ideia de como que a gente faz exercícios de Olimpíada e regra de divisibilidade. Eu estou postando formulário para vocês fazerem. Desejo aí boa sorte e qualquer dúvida eu vou estar à disposição na internet no horário da nossa aula, ok? Valeu, abraço!